Bom, gente, agora nós vamos entrar na fase decisória, né? Vamos falar da decisão administrativa. Houve um requerimento de benefício e o servidor analisa o processo e ele vai agora tomar sua decisão em deferir o pedido, enfim. Fato é que quando existe um pedido de benefício, se o INSS verifica que para aquele segurado, para aquele dependente, no caso dependente é pensão por morte, auxílio reclusão é mais restrito, mas para aquele segurado, tá, haveria, né, uma forma de um outro benefício em que ele sairia com vantagens, porque o outro benefício seria de maior valor. Ele está pedindo uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas para ele uma aposentadoria por idade seria mais interessante, tá? Então, ele quer pedir um benefício com base no implemento de condição até um dado momento no tempo, mas se ele usasse salários de contribuição, né, mais recentes e calculasse com base na legislação atual, ele poderia ter vantagem, enfim. Muitas vezes acontece de o indivíduo pedir um benefício, o servidor, ao analisar, verificar que outro benefício seria mais vantajoso para aquele requerente. Então, o INSS ele deve sempre conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus e o servidor ele tem que orientar, cabe ao servidor orientar o requerente nesse sentido. Se por ocasião do atendimento a pessoa foi, né, para o INSS, está sendo atendida, tá? Se verificar que sem prejuízo da formalização do processo administrativo, sempre tem que ter, né, o pedido, tem que fazer o requerimento. Então, o indivíduo foi para o atendimento e se verificou que estão aí, né, satisfeitos os requisitos legais. Ele tem tudo que é condição para obter o seu benefício. Vai ser imediatamente reconhecido o direito, comunicando ao requerente a decisão. Então, pode alguém chegar no atendimento, agendou o atendimento, chegou lá, naquela mesma hora se viu que ele tinha tudo, tá? Todos os requisitos cumpridos. Vai se poder conceder o benefício? Vai, ele tem que fazer o pedido, o requerimento, para ter aquele processo de concessão devidamente formalizado, mas pode-se fazer a concessão até de imediato e se comunica isso ao requerente, tá? Agora, se verifica que não existe de imediato, não está evidente de imediato que ele tenha direito ao benefício, aí o processo administrativo vai ter o seu curso normal, vai ter a fase de instrução, probatória e de decisão. Se por ocasião do despacho for verificado que na data da entrada do requerimento, então o processo vai ser analisado um pouco depois do requerimento. No momento em que a pessoa entrou com o requerimento, o segurado não tinha as condições mínimas para a concessão do benefício, mas demorou um pouquinho para analisar. E nesse tempo que passou, a pessoa implementa as condições, tá? Ou seja, a pessoa completou os requisitos em momento posterior ao pedido inicial, vai ser dispensada nova habilitação, sendo que apenas vai ter que se reafirmar a data da entrada do requerimento. Então, né, o processo, ele deu entrada no pedido numa data, tá? No início de junho, naquele momento ele não tinha todo o tempo de contribuição necessário. Quando o processo foi ser analisado, tá, na segunda quinzena de agosto, vamos dizer, o prazo é de 30 dias, mas por motivação lá, né, justa no processo, poderia ser analisado depois. Então, lá na segunda quinzena de agosto, se verifica que efetivamente aquela pessoa tem direito, sim, ao seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Porque passado, né, o mês de junho, julho, houve realmente a implementação do tempo mínimo necessário. Então, o que se faz? Se vai, né, aqui fazer, né, com aquele mesmo pedido que, né, fora encaminhado anteriormente, vai se verificar que ele completou requisitos e vai ser dispensada a nova habilitação. Só que aí eu vou ter que trazer a entrada do requerimento mais para frente, porque ele só pode ter, né, a concessão a partir do momento do implemento das condições mínimas para a aposentadoria. Isso se aplica em todas as situações em que resulte um benefício mais vantajoso ao segurado, desde que haja sua manifestação escrita, tá? Então, por exemplo,
pode-se verificar que faltaria um mês para completar um outro grupo, né, de 12 contribuições e aumentar mais 1% no cálculo de uma aposentadoria por idade. Então, ele tinha implemento de condições, mas o cálculo seria melhor se ele tivesse só um mês a mais de contribuição. Então, isso traria maior vantagem para um segurado. O segurado pode ser orientado com relação a essa variável também. A administração, ela tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. A decisão administrativa, em qualquer hipótese, tem que conter um despacho, tá? Um despacho resumindo o que foi o pedido, tá? A fundamentação, tá, da decisão, com análise das provas que foram, né, colocadas lá no processo, bem como a conclusão deferindo ou indeferindo o pedido formulado, sendo insuficiente a mera justificativa do indeferimento constante no sistema corporativo da Previdência. Então, não é para colocar só o que está lá no sistema. É preciso ter um despacho no processo contendo aquela decisão, tá? Esse despacho vai descrever o pedido, a análise das provas, tá? E a conclusão quanto a deferimento ou indeferimento. A motivação contida nesse despacho deve ser clara e coerente, indicando que requisitos legais foram ou não atendidos e pode se fundamentar em decisões anteriores, em notas técnicas e pareceres da Procuradoria, tá, da consultoria jurídica, que serão parte integrante do ato decisório. Vamos lá. Todos os requisitos legais necessários à análise do requerimento, todos os requisitos devem ser apreciados no momento da decisão, registrando-se no processo a avaliação individualizada de cada requisito legal. Carência, tempo de contribuição, tá? Tudo isso deve estar devidamente analisado no processo. Concluída a instrução do processo, a unidade de atendimento do INSS tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Então, se o processo está todo instruído, ou seja, tudo que é documento necessário, se foi emitida uma carta de exigência, os documentos apresentados já foram, né? Os documentos pedidos, solicitados já foram apresentados. Enfim, foi concluída a fase de instrução do processo. Então, existe um prazo de 30 dias para que o INSS emita a sua decisão. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias, né? Desde que expressamente explicada essa prorrogação, desde que expressamente motivada, tá? Considera-se concluída a instrução do processo para começar a contar os 30 dias, quando estiverem cumpridas todas as exigências, se for o caso, e não houver mais diligências ou provas a serem produzidas. O requerente, ele vai ser comunicado da decisão administrativa, da qual cabe recurso no prazo de 30 dias. Pronto. Então, o requerente, ele fez o pedido, foi analisado o seu pedido, tá? Foi emitida uma decisão administrativa que tem que ser, né, bem clara, tá? Como ele diz aqui, ó. Vamos ver aqui. A decisão, né, tem que ser motivada, tem que ser clara e coerente. Então, essa decisão, ela é comunicada ao requerente e o requerente, ele tem, né, o direito de apresentar recurso no prazo de 30 dias, tá? Se essa decisão for quanto ao indeferimento, a comunicação que se faz ao requerente, a própria comunicação, tá, da decisão, tem que ter os motivos e a fundamentação legal da decisão administrativa e do prazo para recurso. Então, né, o seu pedido de benefício foi indeferido em virtude de A, B, C, D, tá? E o senhor tem um prazo de 30 dias contados da ciência para entrar com recurso, né, no Conselho de Recurso,
sendo a primeira instância a junta, tá, de recursos, que é integrante do Conselho. Tratando-se de segurado empregado, quando houver a concessão de qualquer espécie de aposentadoria, o INSS cientifica o empregador sobre a data de início do benefício. Quando o servidor responsável pela análise do processo verifica que o segurado ou seu dependente possui direito ao recebimento de benefício diverso ou mais vantajoso do que o requerido, deve comunicar o requerente para exercer a opção no prazo de 30 dias. A opção por benefício diverso ou mais vantajoso do que o requerido deve ser registrada por termo assinado nos autos do processo, hipótese em que será processado novo benefício no mesmo processo, garantido o pagamento desde o agendamento ou requerimento original. Então, uma pessoa pediu um benefício, o servidor que analisa aquele pedido verifica que ele tem direito a outro benefício que lhe seria mais vantajoso, tá? O segurado, então, tá? Comunica o requerente para que ele, o servidor comunica o requerente para que ele faça a opção, tá? E tem um prazo de 30 dias para optar por esse benefício mais vantajoso. Essa opção, ela é registrada num termo de opção devidamente assinado, que é colocado no processo, e o novo benefício vai ser processado no mesmo processo, inclusive com garantia de pagamento desde o requerimento original, tá? Vamos agora voltar para o que estávamos examinando na Lei 8.203, no Regulamento da Previdência, quanto aos recursos. Então, a partir do artigo 628, tá? Nós temos disposições sobre recursos. Vocês veem que nós pulamos artigos, não é? Nós pulamos artigos, tá? Passamos do... até que estamos na ordem, tá? Nós tínhamos pulado lá atrás. É porque a gente já viu a justificação administrativa. Ficou faltando só a pesquisa externa que eu vejo mais adiante com vocês, tá? Num momento que eu não apontei aqui, a gente acabou pulando vários artigos. Eles não foram esquecidos, eles já foram vistos quando a gente examinou a justificação administrativa. Então, vamos entrar na fase de recursos. Então, das decisões proferidas pelo INSS, poderão os interessados, quando não conformados, interpor recurso às juntas de recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, tá? Então, o INSS emite uma decisão, profere uma decisão. O indivíduo, tá, o interessado lá, não está satisfeito, ele tem direito de interpor recursos, tá, manifestar a sua inconformidade contra aquela decisão do INSS, e o prazo, a gente já viu que é de 30 dias da ciência dessa decisão, tá? Os titulares de direitos e interesses têm legitimidade para interpor recurso, os recursos são interpostos pelo interessado, preferencialmente perante o órgão do INSS que proferiu a decisão. E esse mesmo órgão vai instruir o processo para encaminhá-lo à junta de recursos, tá? Então, o recurso é interposto perante o INSS e o INSS vai encaminhar o recurso para julgamento no âmbito do Conselho, na primeira instância, que são as juntas de recursos. Esse recurso é um requerimento, pode interpor recurso por meio de requerimento, onde o recorrente, ele vai expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo, inclusive, juntar documentos que ele julgue convenientes, tá? Então, o recurso, ele é um requerimento que o interessado faz, tá? Para que se altere, se reformule aquela decisão emitida pelo INSS e vai trazer argumentos, vai trazer documentos junto desse requerimento, tá? Das decisões proferidas no julgamento de recurso ordinário, ressalvadas matérias de alçada das juntas de recurso, poderão segurados, empresas e órgãos do INSS, quando não conformados, interpor recurso especial às câmaras de julgamento. Então, existem situações onde a junta decide, a junta de recursos decide
e o indivíduo não está satisfeito com aquela decisão, porque entende que a decisão, ela, né, contrariou o regulamento, contrariou a lei, o indivíduo, então, pode recorrer da decisão da junta para a segunda instância recursal, que são as câmaras de julgamento. Então, vejam que aqui, das decisões proferidas no julgamento dos recursos ordinários, que são julgamentos efetuados pelas juntas, tá? Ressalvadas aquelas matérias que são, né, de competência da junta e que não vão permitir recurso ao conselho, os segurados, empresas e órgãos do INSS poderão, né, então é segurado, empresa e inclusive órgãos do INSS, quando não conformados, podem interpor recurso especial às câmaras de julgamento. Das matérias de alçada da junta de recurso, não caberá interposição de recurso para as câmaras de julgamento, tá? Então, quem for estudar recurso, é bom também olhar o regimento do Conselho de Recursos, para definir quais são as matérias de alçada das juntas de recursos. Então, havendo interposição de recurso do interessado contra a decisão do INSS, o processo deverá ser reanalisado pela autarquia. Então, quando alguém entra com recurso contra a decisão do INSS, é o INSS que recebe esse recurso. O INSS ele examina as razões de recurso. Por quê? Porque se a decisão questionada for mantida, tudo que se alega ali no recurso, não determina que o INSS providencie qualquer tipo de alteração na sua decisão original. Essa decisão, né, o INSS entende que a decisão é mantida, o recurso vai ser encaminhado para a junta. Se o INSS, examinando aquelas razões apresentadas no recurso, antes de encaminhar, ele está examinando o processo para depois encaminhar a junta, ele verifica que efetivamente assiste razão ao recorrente e ele reforma total a decisão, o pedido do requerente vai ser atendido e o recurso vai perder o seu objeto. Em caso de reforma parcial dessa decisão, o recurso vai ter prosseguimento quanto à matéria controvertida. Então, vocês vejam que ele aponta aí 3 situações possíveis. O recurso foi, protocolado junto ao INSS, é um recurso contra uma decisão do INSS, mas o INSS vai examinar as razões que são lá apresentadas no recurso. Se o INSS entende que deve manter a decisão tal qual ela foi emitida, encaminha o recurso para a junta, Mas se o INSS ele vê que o interessado tem razão e deve reformar a sua decisão, o INSS reforma totalmente a sua decisão, atende o pedido que inicialmente for indeferido daquele segurado ou daquele dependente e o recurso perde o seu objeto. Então, nem encaminha o recurso lá para a junta. Agora, quando o INSS verifica nas razões de recurso que o interessado tem razão em parte, o INSS vai reformar parcialmente a sua decisão. Naquela parte, naquilo que o INSS não reforma, mantém parcialmente a decisão original, vai ter que mandar o recurso para a junta, para que a junta examine aquela parte que ainda é matéria controvertida, matéria que vai ser julgada pela junta de recursos. É identificada a existência de outro benefício indeferido da mesma espécie, o INSS ele vai analisar as razões do indeferimento daquele benefício. E se tratar do mesmo assunto, vai se juntar cópia integral ao processo quando do encaminhamento à junta de recursos. Então, se já foi indeferido um outro benefício da mesma espécie, aquele indeferimento, aquele processo onde houve um indeferimento, se tira a cópia e se manda também para a junta com o atual pedido e a última decisão emitida. É de 30 dias o prazo para que o interessado, o beneficiário, ele entre com recurso a partir da ciência da decisão
e é de 30 dias o prazo para que o INSS ofereça as contrarrazões de recurso. Então, vamos lá. O beneficiário quer recorrer de uma decisão do INSS. Ele recebeu uma correspondência, tá? Lhe trazendo, né, más notícias de que o seu pedido foi indeferido. E ele, então, tem 30 dias contados da ciência. Esse prazo de 30 dias começa a contar do dia seguinte ao da ciência. E ele vai entrar com recurso. Quando ele entra com recurso, é um requerimento que ele vai protocolar junto ao INSS para esse recurso. Se ele quiser, ele contrata advogado, mas ele não precisa, pode ele mesmo fazer o arrazoado, tá? E incluir esse arrazoado nesse requerimento, documentos que ele julgue necessários e entra com esse requerimento junto ao INSS. O INSS examina as razões de recurso e da data em que foi oferecido o recurso, o INSS tem 30 dias para emitir as contrarrazões de recurso. Então, o requerente, o recorrente, ele entra com o recurso onde ele tem razões apresentadas para discordar da decisão do INSS. E o INSS, que tem a sua decisão ali questionada, vai ter 30 dias para contrarrazoar, para emitir contrarrazões de recurso para argumentar contra as razões apresentadas pelo recorrente, tá? E esse prazo, tá, é contado para o segurado e para a empresa a partir da data da intimação da decisão. Quando ele tomou conhecimento dessa decisão, começa a ocorrer os 30 dias. Para o INSS, aquele prazo de 30 dias para a emissão das contrarrazões de recurso é a partir da data da protocolização do recurso ou da entrada do recurso pelo interessado ou representante legal na unidade do INSS que proferiu a decisão, devendo essa ocorrência ficar registrada nos autos, prevalecendo a data que ocorrer primeiro. Seja, né, uma interposição de recurso no protocolo geral, seja, né, a interposição junto a uma agência, a data que ocorrer primeiro abre a contagem dos 30 dias de prazo para o INSS emitir as chamadas contrarrazões de recurso. Passou o prazo, expirou o prazo de 30 dias da data em que foi interposto o recurso pelo segurado ou pela empresa, sem que haja contrarrazões. Então, houve, né, o protocolo de um recurso, abriu a contagem dos 30 dias para que naqueles 30 dias o INSS emitisse as contrarrazões e não foram emitidas as contrarrazões. Se não tem contrarrazão dentro do prazo, os autos serão imediatamente encaminhados para julgamento pelas juntas de recurso, ou se for o caso, Câmara de Julgamento, conforme o caso, já é uma situação de segunda instância, sendo considerados como contrarrazões do INSS os motivos do indeferimento. Então, se não forem colocadas contrarrazões no prazo de 30 dias do protocolo do recurso, segue para a junta e se considerará como contrarrazão do INSS aquilo que consta da decisão emitida inicialmente que indeferiu o benefício. Quando o recurso ele é intempestivo, recurso foi apresentado pelo interessado após o transcurso dos 30 dias. Ele não gera qualquer efeito. Recurso intempestivo não gera qualquer efeito. Mas, mesmo assim, ele deve ser encaminhado para a junta com as devidas contrarrazões do INSS e o INSS aponta a ocorrência da intempestividade nas suas contrarrazões. O não conhecimento de recurso pela intempestividade não impede a revisão de ofício pelo INSS, tá? Então, não impede a revisão de ofício pelo INSS quando verificada a incorreção da decisão administrativa. Então, o INSS emitiu uma decisão, comunicou ao interessado. Quando o indivíduo tem ciência, ele foi intimado daquela decisão, começa a correr os 30 dias, que é o prazo para o recurso. O segurado, que era o interessado, não entrou com recurso nos 30 dias. Só foi entrar com recurso 40 dias depois da intimação, da ciência da decisão. É recurso intempestivo. Aquele recurso, tá? Ele mesmo intempestivo, ele é encaminhado à junta, tá?
E nas contrarrazões, o INSS diz, olha, esse recurso, tendo em vista a data da ciência, a data do protocolo do recurso, ele é intempestivo. Vai ser encaminhada a junta. Mas vai que, na análise desse recurso, ainda que intempestivo, o INSS verifica que existe ali algum tipo de argumento que demonstra que a decisão do INSS foi incorreta. Realmente o INSS ele percebe que existe um erro, tá, na decisão proferida anteriormente. O INSS, quando ele percebe um erro nas suas decisões, ele pode revisar de ofício aquela decisão. Revisa de ofício, tá? E também, na medida em que ele altera a decisão, porque ele está revisando, ele não vai, se for uma reforma total da decisão, ele não vai encaminhar esse recurso intempestivo à junta de recursos. Quando apresentadas as contrarrazões fora do prazo regulamentar, as mesmas vão ser remetidas ao local onde o processo se encontra para que seja feita a juntada, tá? Então, no caso de emissão de contrarrazões fora do prazo, elas vão ser remetidas, né, para onde está sendo julgado aquele processo. A intempestividade do recurso somente poderá ser invocada se a ciência da decisão observar estritamente o contido nessa portaria ministerial que regula, né, todo esse trâmite do processo administrativo, devendo tal ocorrência ficar devidamente registrada nos autos. Então, a comunicação é feita, tá? Existe, né, todo um controle do recebimento dessa comunicação por parte do interessado, e a partir da data em que ele realmente, né, foi intimado, é que se começa a contar os 30 dias. Na verdade, começa a contar do dia seguinte, porque todos os prazos de processos administrativos, eu só começo a contar a partir do dia seguinte ao da ciência, tá? E o prazo nunca termina em dia não útil, ele tem que terminar em dia útil. Vamos lá. Então, do cumprimento dos acórdãos. É vedado ao INSS escusar-se, deixar de cumprir diligências solicitadas pelo Conselho de Recursos. E também é vedado ao INSS, tá? É vedado aqui, deixar de dar cumprimento às decisões definitivas do Conselho, reduzir ou ampliar o seu alcance ou executá-las de maneira que contrarie ou prejudique o seu evidente sentido. É de 30 dias, contados a partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para cumprir as decisões do Conselho, sob pena de responsabilização funcional do servidor que deu causa a esse retardamento. A decisão da instância recursal, excepcionalmente, poderá deixar de ser cumprida se após o julgamento for demonstrado pelo INSS ao interessado que foi deferido outro benefício mais vantajoso, desde que haja opção expressa do interessado. Ele vai ter um termo de opção assinado dentro do processo. Se o INSS verificar a possível existência de matéria controvertida, conforme previsto no artigo 309 do regulamento, o INSS vai fazer um relatório circunstanciado da matéria, juntando cópia da decisão, né, das decisões que comprove a controvérsia entre o Conselho e o INSS. Nesse relatório deve constar o entendimento do INSS devidamente fundamentado, demonstrando a divergência encontrada. E aí, tá, esse conjunto, né, de elementos vai ser encaminhado à Procuradoria Local para providências a seu cargo. Então, quando existe matéria controvertida, o INSS verifica que existem decisões divergentes, tendo em vista, né, o que o Conselho vem decidindo, que o INSS vem decidindo, e o INSS entende que isso deva ser examinado e tem razões, fundamenta, tá, as suas alegações no relatório circunstanciado, que vai ser encaminhado, tá, para a Procuradoria do INSS para providências.
é considerada como matéria controvertida a divergência de interpretação de lei, decreto ou pareceres da Consultoria Jurídica do Ministério, bem como da AGU, tá? Entre órgãos ou entidades vinculadas ao Ministério. O exame de matéria controvertida só deverá ser evocado em tese de alta relevância em abstrato, não sendo admitido para alterar decisões recursais em casos concretos já julgados em única, última e definitiva instância. Então, quando se trata de exame de matéria controvertida, tá? Essa matéria ela tem que ser examinada, tem que ser suscitado, né, o exame em abstrato. Nunca se deve suscitar um exame de um caso concreto, já julgado, tá? Seja, né, para alterar uma decisão recursal, certo? Né? Seja para, né, beneficiar uma situação em particular. Nunca, porque isso poderia levar a uma advocacia a favor de determinados casos concretos. Isso não pode. Tem que ser análise sempre da matéria em abstrato, tá? O INSS, ele pode suscitar, junto ao Conselho Pleno do Conselho de Recursos, a uniformização, tá? Em tese da jurisprudência administrativa previdenciária, mediante a prévia apresentação de estudo fundamentado sobre a matéria a ser uniformizada, no qual deve-se demonstrar a existência de relevante divergência jurisprudencial ou de jurisprudência convergente reiterada nos termos do regimento interno do Conselho. Então, quando há divergência, tá, nas decisões, né, administrativas, o INSS pode suscitar junto ao Conselho Pleno do Conselho de Recursos a uniformização dessa jurisprudência, apresentando um estudo fundamentado sobre a matéria, jamais caso concreto, tá, onde demonstra a existência de relevante divergência jurisprudencial ou então de jurisprudência convergente, tá, que se repete naquela dada matéria. Já vimos aqui. Tá? Aqui temos os incidentes processuais. Só um instantinho que eu vou examinar aqui os meus slides para verificar até onde nós chegamos, tá? Estamos quase no final, vamos passar um pouquinho dos nossos 30 minutos, tá? Então, 638 nós já vimos, vamos ver o próximo, incidentes processuais. Matéria definitivamente julgada pelo Conselho não será objeto de novas discussões no mérito por parte do INSS. Não terá sequência eventual pedido de revisão feito pelo segurado de decisão definitiva de benefício confirmada por única ou última instância do Conselho de Recursos. No caso de pedido de revisão de acórdão, sem novos elementos, o INSS, em despacho fundamentado, o próprio INSS aponta o não cabimento por ter encerrado o trâmite do processo, remetendo os autos ao Conselho. Sendo o pedido de revisão acompanhado de novos elementos, vai ser considerado e processado como novo pedido de benefício. Então, não tem pedido de revisão de decisão definitiva de benefício confirmada por única ou por última instância do Conselho de Recursos. Se for um pedido de revisão sem novos elementos, o próprio INSS que recebe, né, o recurso, ele vai apontar que não cabe esse pedido de revisão, porque o trâmite do processo encerrou. Agora, se for um pedido de revisão com novos documentos, tá? Não vai ter revisão também do acórdão, mas esse pedido de revisão com novos documentos vai ser considerado como um novo pedido de benefício. Constatada a existência de outro benefício concedido ao recorrente e havendo reconhecimento de benefício recorrido, após decisão de única ou última e definitiva instância, a agência deverá facultar ao beneficiário o direito de optar por escrito pelo benefício
mais vantajoso. Então, aqui o que acontece? O indivíduo tinha entrado com um pedido de aposentadoria especial. Esse pedido foi negado. Aí o segurado entra com recurso contra a decisão do INSS. Só que nesse tempo do trâmite do recurso, o indivíduo continua a trabalhar, mas ele adoeceu e acabou se aposentando por invalidez. E o recurso dele continuou, tá? O que acontece? Lá na frente ele ganha, tá? O recurso, se reconhece o direito à aposentadoria especial e agora temos um impasse. Ele teve o direito reconhecido à aposentadoria especial, mas está aposentado por invalidez. Tá? O que acontece aí? Ele vai ter direito a optar pelo benefício mais vantajoso. Se após a apresentação dos cálculos, tá, do benefício reconhecido em fase recursal, no nosso exemplo, a aposentadoria especial, o segurado optar pelo benefício que já vinha recebendo, no nosso exemplo, a aposentadoria por invalidez, ele deve apresentar desistência do recurso por escrito e após essa desistência, né, ser assinada, ela vai ser juntada ao processo recursal e comunicado o fato à instância julgadora. Se depois de efetuado o demonstrativo de cálculo do benefício que foi reconhecido em fase recursal, tá? Aposentadoria especial, no nosso exemplo, o segurado optar pelo recebimento da aposentadoria especial, o INSS vai fazer os acertos financeiros, porque essa aposentadoria especial seria devida desde o momento que ele pediu lá atrás e foi indeferido. Então, tem que se proceder aos acertos financeiros. Ocorrendo óbito do interessado, a tramitação do recurso não será interrompida. E se a decisão lhe for favorável, os efeitos financeiros vigorarão normalmente nos termos da decisão final e os valores apurados serão pagos na forma do artigo 417. O segurado pediu aposentadoria especial, ela foi negada, ele entrou com recurso, o recurso está tramitando e o segurado vem a falecer. O recurso não para. E vamos dizer que a junta, né, entendeu favoravelmente ao segurado. Se era devida a aposentadoria especial, então a ele realmente, conforme decide a junta, vai ter efeitos financeiros desde a data da entrada do requerimento, só que ele já morreu. Como ele já morreu, tá, fica um valor da data do requerimento até o óbito que é devido a ele. Esse valor é um resíduo devido ao segurado, vai ser pago aos dependentes e, na ausência dos dependentes, aos herdeiros, aos sucessores, né, na forma da lei. Se o interessado apresentar recurso de decisões de matéria de alçada da junta, tá, a petição será recebida pela agência do INSS e juntada ao processo, registrando-se que a decisão da junta se trata de matéria de alçada, remetendo-se para a Câmara de Julgamento só para fins de conhecimento, porque é uma matéria que só cabe, né, julgamento por parte da junta de recursos. Me aguardem que eu vou atrás do regimento para a gente trazer essas matérias de alçada, tá? Eu vou continuar no exame das disposições legais, tá certo? Preciso falar de outras matérias, mas volto no regimento do Conselho para trazer mais informações para vocês sobre esse assunto. Se for um processo de benefício suspenso por determinação da auditoria ou do monitoramento operacional de benefícios, por conta de irregularidade constatada no benefício, com decisão final desfavorável ao interessado, a agência, né, comunica isso ao interessado e procede de acordo com as normas pertinentes, inclusive, né, encaminhando representação penal, se for o caso, tá? No caso de recursos de interessados abrangidos por acordos internacionais, a instrução do recurso à junta fica a cargo da agência que concedeu ou indeferiu o benefício. Quando se tratar de recurso à Câmara de Julgamento, na forma estabelecida na legislação, compete ao organismo de ligação brasileiro das gerências executivas a instrução e fundamentação desse recurso, cabendo ao Serviço de Reconhecimento de Direitos da Gerência a tramitação do processo encaminhando para a Câmara.
não será efetuada cobrança administrativa referente ao período em que o beneficiário recebeu valores correspondentes a benefício que foi concedido ou reativado em grau de recurso, mas que por força de revisão de acórdão foi cessado. Então, não vai se cobrar do indivíduo porque ele recebeu valores de benefício por conta de uma reativação, tá? Ou uma concessão em grau de recurso. Tá? E aqui vocês vão ver as situações, tá, em que isso acontece. Eu vou parar aqui, vou deixar, né, esse slide para vocês examinarem e eu volto mais à frente para falar do regimento do Conselho. Até lá!